Boa tarde, galera. Eu sou o professor Selmo, vou estar com vocês aí a partir dessa semana até a segunda, final da segunda semana de dezembro aí, tentando aí auxiliar vocês aí na preparação para o Enem, tá? Com a disciplina de Geografia. Durante toda a semana vamos estar postando aí um novo tópico, um novo vídeo sobre uma temática aí que possa estar caindo no Enem para que vocês possam ir se preparando, tá? Me coloco à sua total disposição para comentários, para dúvidas, tá? Vou estar deixando o meu e-mail aí com vocês também ao final da aula de hoje, para que vocês possam aí estar se interagindo e caso tenha alguma dúvida, possa estar aí perguntando, tá? Que me coloca à total disposição de vocês. Na questão da nossa aula de hoje, tá? Vamos estar batendo um papo aí com vocês sobre a questão aí das eras geológicas, tá? E também sobre um pouquinho da estrutura da Terra, tá? Agora, antes de falarmos um pouquinho sobre era geológica, nós precisamos entender um pouquinho a concepção, tá, de tempo. O que que é tempo geológico, tá? É tempo geográfico? O que que é tempo histórico? Qual a diferença de tempo geográfico e de tempo histórico, tá? Quando nós falamos de tempo histórico, nós estamos falando de dia, de meses, de anos, de décadas, de séculos, tá? Agora, quando nós falamos de tempo geográfico, nós estamos falando de uma dimensão de tempo muito maior. Só para vocês terem uma ideia desse dinamismo aí, tá? Eu costumo brincar da seguinte forma: se formos comparar, tá? Se formos comparar uma questão de tempo geográfico e tempo histórico, tá? A uma partida de futebol, imaginem que, tá? Que no caso do tempo geográfico seja os dois tempos de 45 minutos, ou seja, teríamos aí esses 90 minutos de uma partida nessa questão de tempo geográfico. E se eu fosse comparar nessa questão do tempo histórico com a parte do surgimento do homem, tá? O homem teria surgido apenas aí aos 45 minutos aí do segundo tempo desta partida. Só para vocês terem um pouquinho dessa dimensão das diferenças quando nós falamos de tempo geográfico e de tempo histórico, tá? Tempo geográfico, nós estamos falando do surgimento, tá, da Terra. E quando nós falamos do surgimento da Terra, nós estamos falando de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, tá? Em relação a tempo histórico, tá? Quando surge aí as primeiras espécies de vida, tá? Nós estamos falando aí de aproximadamente esse tempo histórico dessas primeiras espécies de vida de aproximadamente aí em torno de 550 milhões de anos, tá? É, e essa vida só foi possível, tá? A partir da criação dessas células multicelulares que começou a possibilitar, tá, a procriação. Então, a vida só foi possível a partir dessa criação dessas células multicelulares que possibilitou essa procriação, e isso nós estamos falando de aproximadamente, a partir do surgimento dessas células, tá, de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, entre o tempo geográfico e o tempo histórico, tá? Isso se considerarmos o tempo histórico a partir da possibilidade do surgimento da vida a partir dessas células multicelulares, nós estamos falando de um intercísio aí de tempo de pelo menos 1 bilhão de anos. Ou seja, tá? O tempo geográfico ele é muito mais extenso do que a própria concepção de tempo histórico, tá? Acho que deu para a gente perceber um pouquinho dessa diferença quando nós falamos de tempo geográfico e de tempo histórico, porque
ao longo das nossas primeiras aulas, das próximas semanas aí, nós vamos estar falando muito dessa concepção de tempo geográfico. Então é importante vocês entenderem aí essa diferença desses dois tempos aí para vocês conseguir sintonizar um pouquinho melhor durante as nossas aulas, tá? E, rapaziada, agora dentro dessa questão de tempo geográfico, nós vamos dividir esse tempo geográfico, tá? Em quatro eras, tá? Em quatro eras. A era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Vamos entender um pouquinho dessas quatro eras aí, tá? Quando nós falamos, portanto, de era pré-cambriana, tá? O próprio nome já fala o pré, o que antecede a questão da vida, tá? A era pré-cambriana, que foi a mais extensa de todas, tá? Só a era pré-cambriana, nós estamos falando de aproximadamente 4 bilhões de anos da era pré-cambriana. Ou seja, durante 4 bilhões de anos não existiu a vida na Terra, tá? 4 bilhões de anos de inexistência de vida na Terra. Então, o que existiu durante a era pré-cambriana? Qual que é a sua importância quando nós falamos, portanto, da era pré-cambriana, tá? A era pré-cambriana, ela começou um pouquinho aí da origem do sistema solar, que nós vamos estar falando em aulas futuras. Ela começa a possibilitar aí os primeiros organismos unicelulares, tá? Que vocês estão aprendendo aí, ou vão ver um pouquinho aí na questão de biologia, uma única célula, ou seja, a inexistência ainda de uma possibilidade de procriação, tá? Depois de 2 bilhões de anos, tá? Já do que nós estamos falando aí, que o surgimento da Terra ele se dá em 4,5 bilhões de anos, quase 4,6 bilhões de anos. Demorou, desses 4,5 bilhões, demorou 2 bilhões para começar a surgir aí, portanto, os primeiros organismos multicelulares, que vocês vão aprender um pouquinho mais disso nas aulas de biologia, tá? Quando os organismos com multicélulas que começa a ser possível a parte da procriação para que depois, tá? Lá no período paleozoico, comecem aí, portanto, as primeiras vidas na Terra. Então, voltando aí para o período pré-cambriano, nós estamos falando, tá? De 4 bilhões de anos de pré, ou seja, que antecede a vida na Terra, tá? Que antecede a vida na Terra. E depois vamos, portanto, aí destrinchar um pouquinho das outras 4 eras, tá? Das outras 4 eras, que eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, tá? Esses nomes tão complicados que vocês escutam falar constantemente em geografia, já escutaram muito aí no primeiro ano do ensino médio, vocês, pô, é tão complicado guardar tanta coisa, como que eu vou guardar no meio de tantos conteúdos que eu tenho que aprender, que eu tenho que destrinchar aí para eu conseguir ir bem no vestibular, para eu consiga detonar aí no Enem, como que eu vou conseguir guardar? Pessoal, vamos dividir, portanto, estas 3 palavras para que a nossa concepção possa ser um pouquinho melhor, tá? Vamos destrinchar, olha aí, vamos primeiro entender o que significa zoica. Ó, paleozoica, mesozoica, cenozoica. O que significa essa palavra? Portanto, zoica. Zoica é vida, tá? Zoica é vida. Portanto, olha a concepção paleozoica, tá? O início da vida. Mesozoica, a média, o período intermediário da vida. Cenozoica,
período recente da vida. Seno é a parte mais recente desta vida. Então, portanto, uma retomada rápida. Pré-cambriana, pré-vida. Zoica, novamente, vida. Portanto, paleozoica. Paleo significaria, portanto, as primeiras vidas, tá? Paleo, primeira, as primeiras vidas. Mesozoica, vida intermediária, esse período intermediário de média. E seno é recente, a vida de forma mais recente. Então, vamos retomar. Falamos do período pré-cambriano, vamos falar um pouquinho aí da questão do período paleozoico. Paleozoico é aquele período que ele compreende aí de aproximadamente 500 milhões de anos, 540 milhões de anos até 245 milhões de anos. Então, é um período que compreende aí 300 milhões de anos, compreendeu o período paleozoico de 540 a aproximadamente 240 milhões de anos atrás. E é neste período paleozoico que começa as primeiras vidas na Terra. Que primeiras vidas foram essas? As primeiras espécies de plantas, os primeiros insetos, os primeiros peixes, tá? É neste período que nós chamamos, portanto, de idade dos anfíbios, tá? Porque é nesse período que surge aí esses primeiros insetos, esses primeiros peixes, essas primeiras espécies de plantas, tá? Período mesozoico. O período mesozoico ele vai compreender aí em média, tá? Quando que nós falamos de tempo geográfico varia muito, por isso a gente não posso falar com precisão, tá? Como o tempo histórico. Olha, o tempo histórico ele aconteceu exatamente há 2 décadas atrás, há 3 décadas atrás, ou aconteceu no século XIX, ou aconteceu no século XVIII. Quando nós falamos de tempo geográfico, é aproximado, não é algo tão preciso. Então, no período Mesozoico, vai aí permear aproximadamente 245 milhões de anos atrás e vai durar até aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Portanto, nós estamos falando de um período que durou aí aproximadamente 180 milhões de anos atrás. E é nesses períodos que nós chamamos de idade dos répteis. Por que idade dos répteis? Porque é neste período que se deu o surgimento aí dos dinossauros, tá? Que vocês tanto escutaram falar aí na questão de algumas aulas de história, tá? É neste período que se dá a questão dos dinossauros, dessa idade dos répteis, tá? Né? Mesozoica, nessa idade média, nesse período intermediário da vida, tá? E depois, no mais recente, no Cenozoica, idade recente da vida, que ela vai se dar aproximadamente entre 65 milhões de anos, tá? Até os dias mais recentes, tá? Até os dias mais recentes. Esse período Cenozoico é onde se dá o período Cenozoico, ele começa com a extinção dos dinossauros e o desenvolvimento dos mamíferos e no último período, no mais recente dos Cenozoicos, há aproximadamente aí 1.800.000 anos atrás, começa aí o desenvolvimento do homem, tá? Então, deu, acho que para vocês aí pegar um pouquinho, né? Repetindo, pré-cambriano, pré-vida, tá? Pré-vida. Zoica, vida. Então, paleozoica, primeira vida. Mesozoica, vida mediária. E cenozoica, a vida mais recente.
O que mais é importante nós guardarmos dessa parte aqui, que nós vamos usar muito isso em aulas futuras, pessoal. A, esse período, tá? Esses períodos é de extrema importância para entendermos aí um pouquinho com vocês sobre os escudos, sobre as bacias sedimentares, sobre os escudos cristalinos. O que seria isso? A nossa estrutura geológica, tá? A formação da nossa era geológica. Já que nós estamos falando aí de eras geológicas, já que nós estamos falando de formação da Terra que se deu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, e é com essa formação da Terra que vai formar toda a nossa estrutura geológica que nós vamos falar em aulas posteriores. Então, vamos guardar algumas coisas já que vai ser de extrema importância para nós. Se o período da era pré-cambriana é o mais antigo aí, que é aquele período que começa com 4,5 bilhões de anos aproximadamente e vai permear aí, tá? 4 bilhões de anos, ou seja, de 4,5 até aproximadamente 500 milhões de anos atrás, é o período mais antigo. É neste período aí que nós temos os chamados escudos cristalinos, que é a estrutura geológica mais antiga existente, tá? Guardem isso porque nós vamos utilizar em aulas superiores. Portanto, pré-cambriano, os escudos cristalinos. Aí, quando eu falo de escudos cristalinos, portanto, eu tenho que me remeter ao período mais antigo da formação da Terra. Quando eu falo de período paleozoico, ou seja, das primeiras vidas, eu tenho aí o finalzinho aí dos escudos cristalinos, já que eu estou falando de uma era um pouquinho mais recente, quando eu estou falando em relação ao pré-cambriano, eu não estou falando de mais de 4,5 bilhões de anos, eu estou falando do período paleozoico, que começa aí com 500 milhões de anos e vai até 245 milhões de anos aproximados. Portanto, eu estou falando aí de um período que eu tenho dos escudos cristalinos para as bacias sedimentares, um período de transição aí desses escudos mais antigos existentes da nossa estrutura geológica para bacias sedimentares. Nós vamos falar o que significa cada uma delas em aulas posteriores. Isso, por enquanto, é só para a gente ter uma noção de tempo, tá? De tempo dessas estruturas geológicas, que isso significa muito, tá? Significa muito. Se já deu tempo dos nossos agentes externos fazerem efeitos, esses agentes externos que nós chamamos de agentes exógenos, que eu vou falar daqui a pouquinho isso para vocês, tá? Então, paleozoico, eu tenho esse período aí dessa transição dos escudos cristalinos para as nossas bacias sedimentares, tá? Mesozoico, esse período intermediário da vida, aí sim, aí eu tenho o predomínio completo das bacias sedimentares, ou seja, bacias sedimentares, ela é um pouco mais recente do que se formos comparar com os escudos cristalinos, que são os mais antigos da nossa estrutura geológica. É aquele que mais sofreu a ação do tempo, tá? Bacias sedimentares. Lógico, nós estamos falando também de bacias muito antigas, já que vamos lembrar que quando já que eu estou falando de tempo geográfico, eu estou falando dessas bacias sedimentares, eu estou falando de bacias que já sofreu mais de 65 milhões de anos de ação do tempo. Então, não é algo recente, não. Lógico, pré-cambriana, eu estou falando de uma estrutura de 2,5 bilhões de anos, 4 bilhões de anos.
até aproximadamente 400 milhões de anos. Bacias sedimentares, ela começa aí a aproximadamente 350 milhões de anos até os seus 65 milhões de anos. Já sofreu bem ação do tempo também, não tanto quanto a pré-cambriana, mas já sofreu bastante essa ação do tempo, tá? Quando eu estou falando do período Cenozoico, tá? Cenozoico, aí eu já estou falando já da estrutura de dobramentos modernos, é a que predomina aí no período Cenozoico. Porque o período Cenozoico, pessoal, para retomar, nós estamos falando aí de 60 milhões de anos para cá. Então, aproximadamente, esses dobramentos modernos, aproximadamente, nós estamos falando de 40 milhões de anos para cá. Portanto, esses dobramentos modernos, tá? Eles são os mais recentes. O próprio nome já fala dobramentos modernos, tá? É aquele dobramento que não sofreu ainda tanto ação do tempo como as bacias sedimentares, tá? Bacias sedimentares sofreu mais ação do tempo, assim como as bacias sedimentares não sofreu tanto ação do tempo quando nós estamos falando de escudos cristalinos. Então, retomando um pouquinho essa questão do que tem a ver com a questão das eras, com a estrutura geológica, uma retomada rápida. Nós estamos falando nessa aula aqui sobre as eras geológicas, ou seja, sobre a formação da Terra. Então, nós temos que associar duas coisas nessas aulas. Nós temos que associar a formação da vida com a formação da nossa estrutura, do nosso relevo, que nós chamamos de estrutura geológica, porque é ela que vai dar todo um parâmetro para a gente em aulas futuras, tá? Então, por isso que nós falamos dessa pré-cambriana, que é o pré-vida, que é desse escudo cristalino, porque nós estamos falando de um período aí que durou aproximadamente aí 4 bilhões de anos. Depois nós fomos para as primeiras vidas da Terra, esse período paleozoico, que durou aproximadamente 200 milhões de anos, tá? E começa a dar início às nossas bacias sedimentares e também o período depois Mesozoico, período intermediário, que aí sim é o predomínio absoluto das bacias sedimentares, e por último, o Cenozoico, as vidas mais recentes, que nós temos o predomínio, tá, dos dobramentos modernos. Por que que isso, o que que essa parte aí de estrutura geológica tem a ver, tá? Porque quando nós falamos da estrutura da nossa Terra, nós estamos falando basicamente de duas situações. Nós estamos falando da estrutura interna, tá? Que é os agentes internos dessa formação dessa estrutura, tá? Que nós chamamos de agentes endógenos, que formaram essa estrutura, e dos agentes exógenos, que aí sim é a ação do tempo, que é o sol, chuva, vento, tá? E é esta ação do tempo que vai modificando toda a nossa estrutura geológica. Portanto, escudos cristalinos já sofreu muito ação do tempo, tá? Bacias sedimentares sofreu bastante, não tanto quanto escudos cristalinos. E os dobramentos modernos, tá? As nossas formações do relevo que não deu para sofrer tanto ação do tempo. Só para ficar mais fácil para vocês, dobramentos modernos, nós estamos falando muito de planaltos. Bacias sedimentares, nós estamos falando muito de planaltos, de pequenas proporções, de pequenas altitudes,
e de planícies, e aí dos escudos cristalinos, já estamos falando já dos predomínios aí já de planícies e depressões, tá? De acordo aí com o nosso tempo, das nossas formações geológicas aí e dos nossos agentes exógenos, a ação do tempo aí. Pessoal, acho que deu para pegar um pouquinho aí a nossa aula de hoje, que era só um pouquinho para entendermos aí as nossas eras geológicas, com o surgimento das nossas vidas, o que surgiu em cada uma dessas eras geológicas com a nossa estrutura do relevo, tá? Então a nossa aula de hoje foi um bate-papo um pouquinho sobre essa questão dessas eras geológicas. Se preparem, dão uma retomada, dão uma lida nesses conteúdos aí, dão uma pesquisada nessas eras, dão uma pesquisada nessa estrutura geológica. Quem tiver mais curiosidade, comece a pesquisar um pouquinho mais aí também sobre os agentes internos e externos, que esse já é assunto para outra aula, tá? Já que na outra aula nós vamos estar falando um pouquinho mais aí para vocês sobre a nossa estrutura interna da Terra, a nossa divisão dessa estrutura em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno, mas isso é só uma pequena pitada do que vem na nossa próxima aula aí, tá? Nossas aulas de geografia, pessoal, vai acontecer todas as terças-feiras, às 15 horas e 30 minutos. A cada semana, um novo vídeo. Como nós estamos falando de um período que vai aí de setembro até dezembro, nós estamos falando de aproximadamente entre 14 e 15 aulas de geografia para desmiuçar aí um pouquinho o Enem para vocês, tá? Para a gente tentar facilitar um pouquinho das nossas aulas de geografia, tá? Então, eu sou o professor Selmo, o meu e-mail para vocês é professor selmoharaújo@gmail.com. Repetindo, professor selmoharaújo@gmail.com, tá? Precisando, é só vocês mandarem o e-mail para mim que a gente vai tentando facilitar aí um pouquinho para vocês. Dúvidas, sugestões de aulas, não entendeu? Mande as suas perguntas que a gente vai tentando aí facilitando um pouquinho nesse período para vocês. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por essa participação, tá? Assistam esses vídeos, revejam, assistam novamente, que a gente vai tentando aí facilitar essas aulas para vocês aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação e vamos embora aos estudos, tá? Valeu, pessoal. Até mais.